Bom dia, queridos. Essa transmissão ela é parte da aula do curso de Fundamentos da Fé, a classe de catecúmenos. Na nossa igreja, essa é a classe na qual nós preparamos as pessoas, os irmãos que foram batizados na infância para fazer a sua pública profissão de fé, aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus para serem batizadas e fazer a sua pública profissão de fé, e também uma classe recomendada para irmãos que venham de outras igrejas e querem conhecer melhor a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós recomendamos que frequentem essa sala. A aula que eu quero compartilhar com vocês é a aula de número 5, e ela tem a ver com as Escrituras Sagradas. Por que eu achei apropriado compartilhar essa aula com os irmãos? Ora, nós estamos em período de isolamento social, e uma das recomendações que a igreja tem dado para os irmãos é que leiam a Bíblia. Agora, a pergunta é a seguinte: eu creio na Bíblia? Eu sei o que a Bíblia significa para nós cristãos? A Igreja Presbiteriana do Brasil ensina que a Bíblia é a única regra de fé e conduta dos cristãos. Ela é o nosso manual de vida cotidiana. Então, eu preciso crer nela. O texto bíblico que eu quero usar para abrir essa aula é João 17:17. O Senhor Jesus, orando lá no cenáculo, ele diz na sua oração, no verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra a qual ele se refere é a Escritura Sagrada. Na época de Jesus, tinha apenas o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Então, um dos papéis da Escritura Sagrada, lida, estudada na vida dos cristãos, é exatamente santificar as pessoas. A leitura, o estudo, a meditação nas Escrituras nos santifica para uma vida agradável a Deus. A santidade que nos leva a ver a Deus é a santidade que aprendemos, das Escrituras Sagradas. Você abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o autor de Hebreus nos exorta a buscarmos as coisas da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta dizer que é cristão e não viver em santidade, não procurar viver em santidade. A palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para nos santificar, é um dos instrumentos que Deus usa para nos santificar. Nós aprendemos também que a Bíblia Sagrada é um que nós chamamos de meio de graça. Os meios de graça são instrumentos visíveis que você pode ver e tocar, que Deus usa para a nossa santificação. Ele usa para nos santificar a Escritura Sagrada, a leitura, o estudo, e a Escritura como um livro que você pode pegar, segurar e ter na sua mão para, no horário apropriado, você pegar, ler e estudar. Além da Escritura Sagrada, são meios de graça os sacramentos, a ceia, o pão que você pode ver, tocar, o cálice, e também o batismo, porque você pode ver a água, você pode sentir a água sendo colocada sobre a sua cabeça. Nós estamos falando de igrejas que batizam por aspersão. Então, qual que é a definição, a divisão e a classificação das Escrituras? A Bíblia é um conjunto de livros sagrados. Todos nós sabemos disso. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus e que trata da sua revelação ao homem. A Escritura é a revelação autorizada de Deus ao homem. Como que nós podemos nos relacionar com Deus? Podemos nos relacionar com Deus por causa da sua revelação. E qual que é a revelação certa? Nós cremos que a revelação certa é aquela que Deus, de forma inspirada, mandou ser escrita nas Escrituras Sagradas. Deus se revelou ao homem como seu Deus criador, como seu Deus salvador. A palavra Bíblia, que vem do grego, significa livros. A Bíblia é o plural de biblos, que significa livro. A Bíblia ela se divide em duas partes básicas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento
possui 27 livros. A igreja cristã reconheceu todos os livros que a fé judaica havia reconhecido no ano de 95 na cidade de Jâmia, uma cidade da Palestina. Nós, protestantes, reconhecemos o cânon judaico do Antigo Testamento, não o cânon católico, que tem os livros apócrifos, os quais nós não reconhecemos a sua inspiração, por vários motivos que valeriam uma outra aula específica sobre isso. Mas o principal motivo é que o povo de Deus do Antigo Testamento não os reconheceu, e a igreja os tem seguido. Durante muito tempo houve debate, mas com a reforma protestante ficou definitivamente claro a posição dos livros apócrifos no que diz respeito às escrituras sagradas, pelo menos para nós protestantes. No Novo Testamento, o critério que foi usado para o reconhecimento dos livros bíblicos, aqueles que são inspirados por Deus, é um critério que nós chamamos de apostolicidade. A apostolicidade, ela é aplicada da seguinte forma: a igreja reconhece como livros sagrados aqueles que foram escritos por alguém que andou com Jesus, ou por alguém que andou com aquele que andou com Jesus. Então, observe, nós temos o Evangelho de Mateus. Mateus era um dos apóstolos, ele andou com Jesus. Nós temos o Evangelho de Marcos. Marcos não era um dos apóstolos. Provavelmente ele fosse o filho dos donos do cenáculo onde a ceia foi celebrada e aonde o Pentecoste aconteceu. E aquele rapaz que seguia Jesus, e quando alguém tentou pegá-lo, ele fugiu desnudo. Alguns dizem que aquele é Marcos. Agora, por que nós temos o Evangelho de Marcos? Porque Marcos andou com Pedro e com Paulo. Papias, lá no início do primeiro século, ele escreveu dizendo que o Evangelho de Marcos, ele contém as memórias de Pedro. Ou seja, Marcos escreveu o Evangelho baseado no que ele ouviu e aprendeu com Pedro. A mesma coisa pode ser dita de Lucas. Lucas nem sequer conheceu Jesus, nem o viu de longe, mas ele andou com Paulo. Aí você diz, mas Paulo não andou com Jesus. Esse é o ponto. Quando Paulo escreve o livro de Gálatas, ele diz que ele não recebeu o evangelho de nenhum dos apóstolos e de nenhum homem, que ele o recebeu pessoalmente de Jesus. E que os encontros de Paulo com Jesus, que ele faz referência no livro de Atos e nas suas epístolas, não foram meras visões de Jesus, mas foram visitações do Cristo ressurreto ao apóstolo Paulo. Esse é o argumento que Calvino usa, por exemplo, para dizer que quem escreveu Hebreus não foi Paulo. Porque no capítulo 2, o autor de Hebreus diz que recebeu a sua mensagem daqueles que haviam recebido de Jesus. E Paulo diz em Gálatas 2 que ele não recebeu o evangelho de nenhum dos apóstolos. E quando ele subiu a Jerusalém e testemunhou do evangelho que ele recebeu, ele diz que Pedro, Tiago e João estenderam a destra da comunhão, reconhecendo que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho que Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos estavam pregando. Logo, o critério da apostolicidade, Paulo aplica a si mesmo e ele diz, eu sou como um aborto, alguém que nasceu fora do tempo. Lucas andou com Paulo, cumpre-se o critério da apostolicidade. Outro caso interessante é o caso de Tiago e de Judas, porque Tiago não é nenhum dos apóstolos, pois haviam dois apóstolos que se chamavam Tiago. Tiago ali é o próprio irmão do Senhor Jesus. E Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o Senhor Jesus, após a ressurreição, apareceu a Tiago. Tiago, não os apóstolos, mas Tiago, seu próprio irmão. E Judas, quando escreve a sua epístola, ele também diz que ele é irmão do Senhor. Logo, o critério da apostolicidade diz que quem escreveu o Novo Testamento foi um dos apóstolos ou alguém que andou com eles. Então, se Paulo não escreveu Hebreus, quem escreveu? A gente não sabe. Existem possibilidades. Uma possibilidade muito interessante que foi proposta por Martinho Lutero é que tenha sido Apolo. Se foi Apolo, Apolo cabe no critério da apostolicidade, porque ele andou com Paulo, ele andou com os demais
apóstolos. E então, lá por volta do ano 397, nós já temos uma lista completa de todos os livros do Novo Testamento. Não cremos e não entendemos que a inspiração dos livros bíblicos, ela é um critério que a igreja tem poder sobre ela. Nós não cremos que foi a igreja que decidiu e definiu quais eram os livros inspirados. Nós cremos e entendemos que os livros são inspirados por Deus. Portanto, a sua autoridade, ela se autoimpõe sobre a igreja. A igreja não determina a inspiração. A igreja reconhece a inspiração das Escrituras. O papel da igreja nessa questão do cânon e da inspiração das Escrituras foi o que nós chamamos de coligir, ou fazer a coleção, a coligir os livros, a juntar os livros num livro só, que é o Novo Testamento. Assim, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento, eles são divididos em grupos. O Pentateuco, que é a lei, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros históricos, que são 12, Josué, Juízes, Rute, os 2 de Samuel, os 2 de Reis, os 2 de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os poéticos, que são 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico de Salomão. Os proféticos, que são 17 livros, e são divididos em profetas maiores e profetas menores. Eles são divididos em profetas maiores e profetas menores por um único critério, que é o tamanho do livro. Então, os livros maiores são os profetas maiores. Os livros menores são os profetas menores. 5 profetas maiores e 17 profetas menores. Quais são os 5 maiores? São os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Lamentações de Jeremias. E também Daniel. Quais são os profetas menores? São 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você pode encontrar esses livros quando você abre a sua Bíblia, e lá no índice tem todos os livros e as suas demais abreviaturas para que você possa aprendê-las e, com o passar do tempo, também usá-las. Aqui ficou meio embaçado, mas dá para você perceber. Quando nós estamos no início da nossa fé, é complicado, parece difícil folhear esse livro, mas com o passar do tempo, se você lê, estuda e medita, você vai aprendendo a ficar craque nisso daqui. Tem Bíblia com índice, e hoje tem as nossas Bíblias eletrônicas, onde basta você escolher o livro que você quer com o dedo, e aí tudo fica fácil. O único problema é que quando esse negócio resolve travar, e aí como é que fica você com a sua Bíblia travada, né? Isso acontece com as melhores famílias, eu sou vítima disso constantemente. A razão por que eu uso uma Bíblia eletrônica é porque ela me permite, que tenho problema visual, aumentar a letra, e aí facilita demais a leitura para mim. Então, a Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, o Antigo Testamento, com pequenas partes em aramaico. E grego, o chamado grego koinê, o grego comum, o Novo Testamento. O texto que temos em mãos é uma tradução deste original. A Bíblia em português não é a Bíblia original, ela é uma tradução do original, e essa é a razão porque pastores e obreiros, quando fazem seminário, precisam estudar o grego, o hebraico, a fim de aprenderem a traduzir as escrituras. É claro que nem todos se tornam experts nos assuntos, como eu, por exemplo. Eu aprendi grego, aprendi hebraico, mas eu não sou uma pessoa expert no assunto. Eu sei o suficiente para não ficar passando vergonha por aí, para poder explicar muitas coisas, e quando tiver dúvida, gastar o material didático que eu tenho, que eu adquiri com o passar do tempo, para poder traduzir e explicar com mais clareza a Bíblia
para a nossa igreja. Como eu disse, existem os livros apócrifos, que constam nas Bíblias católicas e que fazem parte dos manuscritos manuscritos antigos da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução grega de todos os livros do Antigo Testamento. Ela foi feita por volta do ano 200 a 300 antes de Cristo, e que na tradução incluiu-se alguns livros que hoje nós chamamos de apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos. Esses livros, eles são os seguintes: a Sabedoria de Salomão, o Eclesiástico, o livro de Tobias, o livro de Judite, 1ª Esdras, 1ª e 2ª Macabeus, o livro de Baruque, a Epístola de Jeremias, o livro de 2ª Esdras, adições ao livro de Ester, adições ao livro de Esdras, adições ao livro de Daniel, que é a oração de Azarias, a história de Susana e Bel e o dragão, bem como também a oração de Manassés. Diz que é aquela oração que Manassés fez quando ele se converteu a Deus, quando ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. Como eu disse, as igrejas protestantes os rejeitam por não constarem nos manuscritos originais do Antigo Testamento e por conterem várias doutrinas que contradizem o restante das Escrituras. Doutrinas como o purgatório, o elogio ao suicídio em um caso, o pedido de desculpas por caso seja encontrado erros na forma da escrita, e alguns outros mais, que colocam esses livros em clara e aberta contradição com vários outros ensinos das Escrituras. Nosso objetivo aqui não é refutá-los, isso poderia ser feito, mas nós entendemos aquilo que Jerônimo escreveu no prólogo da sua tradução da Vulgata Latina, lá por volta do ano 400. Ele diz: esses livros não servem para estabelecer as doutrinas da igreja, mas são livros de boa leitura. Se você lê-los, você poderá tirar bom proveito da leitura desses livros para a sua vida pessoal. Agora, você não os lerá em pé de igualdade com as Escrituras. Você os lerá como um livro que foi escrito por uma pessoa, em alguns casos, pessoas até bem consagradas a Deus, mas que não tem o aval e a autoridade que a própria Escritura impôs sobre a igreja no decorrer dos séculos e dos milênios. Agora, não existem somente esses apócrifos que nós temos demandas sobre eles com o catolicismo romano. Existem também os chamados pseudoepígrafos. Nós chamamos esses acréscimos à Bíblia Católica de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. Nós chamamos os demais livros apócrifos de pseudoepígrafos, e os católicos, então, chamam de apócrifos. Aqueles que a Igreja Católica chama de apócrifos não são os mesmos que nós chamamos de apócrifos. Eles são um outro grupo que nem a Igreja Católica também os reconhece, apesar de que algumas doutrinas católicas são muito claras em alguns destes livros. Exemplo: a Assunção de Moisés, o livro dos 12 Patriarcas, o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, a Epístola de Barnabé, que é um pai apostólico e que é muito usado. O Pastor de Hermas, que foi um livro que foi concorrente a estar nas Escrituras, exatamente por ser a base da doutrina da penitência, que é muito defendida e ensinada pela Igreja Católica, a qual nós refutamos com a Reforma Protestante de 1517. Vamos falar um pouco sobre a questão da inspiração. A Bíblia é inspirada por Deus, isso está dito claramente em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura também quer dizer cada escritura é inspirada por Deus. O Senhor Jesus disse que não cairá nem um i, nem um tio das palavras da Bíblia Sagrada. Poderá passar o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso tem a ver com inspiração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, versículo que os alunos da classe de fundamentos da fé precisam decorar, 2 Pedro 1, 21, porque
Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deixa eu abrir lá e ler esse texto para vocês de novo. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, conduzidos, levados adiante pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. É isso que nós cremos a respeito da Escritura, que ela nos foi dada por meio do Espírito Santo. Ela é inspirada, ela é soprada por Deus no coração daqueles que ele mesmo escolheu para escreverem o livro sacro. Então, a Bíblia, inspirada por Deus, no texto da Escritura, nos mostram, esses dois textos que eu citei, 2 Timóteo 3 e 2 Pedro 1:21, eles nos mostram que Deus usou todas as faculdades de cada escritor, personalidade, estilo, cultura, para escrever a Bíblia. Ele usa um boiadeiro, como Amós, mas ele usa um homem preparado em toda a ciência do Egito, como Moisés. Ele usa um pescador, como Pedro e João, mas ele usa também um homem que estudou toda a lei aos pés de Gamaliel, como o apóstolo Paulo. E Deus os usou para escrever a sua palavra para nós, para escrever a Bíblia. Porém, embora a Bíblia tenha em torno de uns 40 escritores, nós cremos que ela tem apenas um autor, Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, a Trindade Santa. Há três termos que precisam ser entendidos corretamente quando nós falamos da inspiração da Escritura. Primeiro é o termo revelação, o outro é inspiração e o terceiro é iluminação. A revelação é o ato de Deus pelo qual ele torna conhecido o que antes não era a seu respeito e sobre a sua vontade. Como, por exemplo, o que aconteceu no Monte Sinai em Êxodo 20. Deus revelou os 10 mandamentos para o seu povo ali, escrevendo a sua lei com o seu próprio dedo na pedra. E aquilo é revelação. A revelação é o ato de Deus tornar claro questões a respeito de quem ele é e do que ele está fazendo e quer fazer na terra. Portanto, nós cremos que a revelação, Deus querendo trazer a revelação a respeito de si mesmo, ela cessou em Jesus. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, de muitos modos, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Colossenses 1, a partir do verso 13 em diante, Cristo é a plenitude da divindade. Ou seja, o máximo que Deus queria e resolveu revelar para nós a respeito de si mesmo, alcançou o seu ponto alto, o seu clímax na encarnação de Jesus Cristo. De modo que, depois de Jesus Cristo e da escrita do Novo Testamento, Deus não revelou mais nada. Nós não cremos em novas revelações que trazem novos procedimentos e novas posturas para a vida da igreja no século XXI, como algumas igrejas neopentecostais esposam por aí, dizendo que aquelas revelações que são dadas são palavra nova, fresquinha de Deus para a igreja. Nós cremos que Deus fechou a revelação em Jesus Cristo. E a inspiração foi a atuação do Espírito Santo na vida de certos homens que Deus escolheu para escrever a sua revelação. Nós não cremos que a revelação é a história. Nós cremos que Deus revelou o que ele desejava de si na história, no Antigo Testamento, no Êxodo, na escolha do reinado de Davi, na encarnação de Cristo, na formação da igreja do Novo Testamento, até aí. E a inspiração, então, é o ato de Deus naquelas pessoas que ele escolheu para escreverem a revelação, escreverem a Bíblia. Então, nós não temos mais inspiração hoje. É complicado você, num culto, por exemplo, quando se pede para orar pelo pregador, ó Deus, inspira o pregador nessa noite, revela o pregador nessa noite. Isso não vai acontecer.
O que vai acontecer é a terceira questão, a iluminação. A iluminação é o poder que o Espírito Santo exerce sobre os leitores das Escrituras, abrindo-lhes o entendimento a fim de que possam compreender o que está escrito. Paulo ora por isso em Efésios 1:18, que Deus nos dê espírito de iluminação. E Efésios, capítulo 2, versículo 20, quando ele fala, deixa eu ler esse texto, porque ele é importante, e esse eu não sei de cor. Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Qual que é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja é a revelação que foi dada aos profetas e aos apóstolos. Não os novos apóstolos. Os apóstolos do Novo Testamento, aqueles que andaram pessoalmente com Jesus. Lembra do critério da apostolicidade? É estes, e a doutrina destes, que a igreja segue. Logo, eu não sou apóstolo, nem quero ser, e nem preciso ser, porque Deus não está fazendo isso hoje. Os novos apóstolos, eles estão incorrendo em grave erro na presença de Deus, que é o erro da presunção. E muitos deles vão colher no dia do juízo a palavra que Deus tem preparado para esse tipo de presunção na sua presença. Como posso provar a inspiração da Bíblia? Ora, nós temos indícios da inspiração da Bíblia. E o mais forte deles, eu vou deixar por último. Primeiro, nós cremos na inspiração das Escrituras por causa da unidade e diversidade na sua composição, que ao mesmo tempo sejam pessoas diferentes, de diferentes épocas, de diversas culturas dentro do povo de Deus. Há um lapso de 1.650 anos entre o primeiro autor, o primeiro escritor e o último escritor da Bíblia, e apesar dessa diversidade toda e desse grande período de tempo entre um e outro, a unidade das Escrituras é algo fantástico, fenomenal. Você não percebe contradições verdadeiras nas Escrituras, você percebe aparentes contradições, mas que são explicáveis. E há vários autores que gastam tempo e mente para poder tratar e publicar livros sobre isso. Eu tenho alguns aqui na minha biblioteca. Agora, compare a unidade das Escrituras, que tem 40 escritores, com as discrepâncias que existem dentro do Alcorão, por exemplo, do muçulmanismo. Várias, imensas, que eles não reconhecem. Mas nós cristãos também apontamos. Assim como eles ficam apontando para as nossas escrituras falando que tem contradição porque rejeitam as doutrinas bíblicas, nós também fazemos a mesma coisa com eles. Para que o Deus abra o seu coração para a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança para com o mundo muçulmano, para com o mundo hindu, para com o mundo budista, que eles reconheçam Jesus e a sua palavra, e não as suas tradições milenares que não ensinam e não são revelação de Deus para nós. Segundo, pela observação do cumprimento das suas profecias. Isaías 45 fala do levantamento de Ciro 250 anos antes dele surgir. As pessoas dizem que aquilo não aconteceu, aquilo foi acrescentado ao livro de Isaías depois. Nós não cremos, não aceitamos e não concordamos com isso. Nós vemos Joel capítulo 2 falando da vinda do Messias. Nós vemos o Salmo 16, que meditei agora há pouco aqui, numa transmissão, falando da vinda do Messias 1000 anos antes dele vir. O Salmo 22 descreve a crucificação de Jesus detalhe por detalhe, como se Davi estivesse lá. O Antigo Testamento diz que Jesus vai nascer em Belém, e ele nasce em Belém. E assim vai. As profecias se cumprem. E a Bíblia diz que o Messias viria a primeira vez, e Jesus disse que ele virá a segunda vez. Ora, se a primeira profecia se cumpriu, que motivos eu tenho para duvidar da veracidade da segunda profecia? Jesus voltará.
E esse tempo de isolamento social é um tempo para você refletir e meditar sobre isso e tomar decisões eternas para a sua vida. As profecias de Daniel, que descrevem os reinos sucessivos até a época do Novo Testamento, os medos e persas, os babilônicos, depois os gregos e por fim os romanos, e ele vai até a divisão do Império Romano, coisa extremamente forte. Eu li certa vez que as profecias de Daniel são as mais difíceis de refutar, porque o lapso de tempo é grande e os manuscritos antigos que nós temos de Daniel hoje, eles são anteriores aos cumprimentos de algumas delas. Olha só. Aliás, os manuscritos são anteriores ao cumprimento de todas elas. E por último, pela transformação no caráter dos convertidos e a sua expressão nas suas vidas. Deus converte criminosos terríveis que o sistema penitenciário não consegue reformar. Eu conheci a história de um dos homens mais perigosos do Brasil, um traficante que foi preso. E lá na prisão ele foi convertido pelo ministério de um pastor da Igreja Assembleia de Deus. Entregou sua vida para Jesus. Quando esse homem saiu da prisão, ele se tornou membro de uma igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. E foi eleito diácono dessa igreja, depois de ter cumprido suas penas. Psicólogos e psiquiatras não conseguem fazer isso. Eles ficam pasmos diante de algo que só o Evangelho verdadeiramente faz e o fez na vida de inúmeras pessoas. Um exemplo da história da igreja famoso é John Newton. John Newton era um traficante de escravo e terminou a sua vida como pastor de uma igreja, e ele foi quem discipulou William Wilberforce, que foi o homem que trabalhou duramente por mais de 70 anos para libertar a escravidão na Inglaterra e depois disso no mundo todo. Deus é que faz isso. Então, o último que eu disse que deixaria por último é o que está escrito em Romanos 8, 15 e 16. Nós cremos que o testemunho do Espírito Santo é que nos convence de que a Bíblia é a palavra de Deus. No final das contas, é uma obra sobrenatural de Deus na sua alma, no seu coração, para você crer. A Bíblia é infalível quanto à sua doutrina, e ela é suficiente e autoridade quanto ao seu propósito, que é conduzir o homem à salvação. Não precisa de acréscimos ou livros que a acompanham como complemento, como, por exemplo, o livro de Moroni, que diz que é um complemento às Escrituras. Ela não precisa disso. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguns acreditam que a Bíblia que tem coisas na Bíblia que é palavra de Deus e coisas que não são. Dizem, porque lá o diabo fala, então quando o diabo fala, não é a palavra de Deus. Correto, mas precisa entender o seguinte, que o fato da palavra do diabo estar na Escritura é para o propósito de mostrar como ele pensa e o que ele faz a fim de nos alertar com o seu ensino. Então, nesse sentido, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Alguns dizem que ela se torna a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro cheio de erros, mas que Deus, na sua soberania e no seu amor por nós, ele pega esse livro cheio de erros e o usa no momento de crise, de drama na nossa vida, para nos modificar. Nós não cremos assim. Nós não cremos que a Bíblia é um livro cheio de erros e que em determinado momento Deus usará para nos santificar. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. A teologia da libertação diz que a Bíblia é a nossa palavra de Deus. Ela diz o que nós queremos e que nós precisamos. Não, a Bíblia não é a nossa palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. E nós precisamos, então, ouvi-la e obedecê-la. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17, diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, e ela nos torna habilitados para toda boa obra. Agora, deixa eu fazer algumas aplicações práticas. Como que você lerá a Bíblia? Nós estamos num período de isolamento, estamos recomendando que as pessoas leiam a Bíblia, e alguns até poderão vir a ler mesmo, e essa é a nossa esperança, a nossa grande esperança.
Eu achei muito engraçado uma publicação do Facebook essa semana, daquele grupo Brothers, em que um pai, uma mãe e uma criança estavam numa mesa com a Bíblia aberta e a criança com o celular, e o pai diz: filho, desliga o celular. E o filho pergunta por quê? E ele responde: porque nós vamos fazer o culto doméstico, algo que tem muito tempo que não acontece nessa casa. Então, Deus nos dá a oportunidade de ficarmos em isolamento, nesse momento, isolamento social, e nós temos a Bíblia em casa. Aproveita esse período. Volte a ler as Escrituras diariamente. Leia mais do que poucos versículos. Leia capítulos, leia livros inteiros da Bíblia nesse período de isolamento. Então, a melhor forma de ler a Bíblia é ler livro por livro inteiro. Não é ler um dia aqui, um dia lá, um dia colar. Essa é uma das razões, inclusive, porque nós procuramos fazer pregação expositiva na igreja. Um livro inteiro sendo explicado no púlpito da igreja, para servir de modelo para as suas leituras devocionais em casa, livro por livro inteiro. Evangelho de João inteiro, Evangelho de Mateus inteiro. Leia livro inteiro. Leia diariamente. Não leia esporadicamente. Leia todos os dias. Aproveite esse tempo, forme o hábito de ler. Alguns dizem que a gente consegue formar um hábito com 15 dias. Então, nós estamos aí já chegando na metade dos 15 dias de isolamento, que poderá ser prorrogado. Então, forme hábitos. E um hábito que eu quero recomendar fortemente que você, cristão, faça é o hábito de ler a Bíblia diariamente. Eu já li a Bíblia toda 27 vezes. Estou completando a minha 28ª leitura e estou fazendo a 29ª junto com a Edneia, minha esposa. Eu acho que eu já devia ter lido 34, porque eu tenho 34 anos de conversão. Teve períodos na minha vida em que eu não li diariamente, não li para ler ela inteira durante um ano. Ao ler a Bíblia, ore na abertura da leitura. Ore depois ao terminar a leitura. Hoje, no nosso jejum, nos períodos em que você for orar e ler a Bíblia, faça isso. Ore pedindo a iluminação do Espírito, acabou de aprender sobre isso. E ore agradecendo a palavra que Deus te deu. Aprenda a ler a Bíblia sozinho e também, se você é pai de família, se você é mãe, com os seus filhos, para que eles aprendam a ler com vocês. Nossos filhos não vão aprender a ler a Bíblia frequentando a escola dominical uma vez por semana. Eles vão aprender a ler a Bíblia todo dia se você ler com eles em casa. Se você der tarefas para que eles leiam a Bíblia em casa. Faça o culto doméstico com a sua família. Aprenda a meditar e a memorizar texto da Bíblia. Eu achei muito bonito ontem, no grupo das crianças da igreja, do departamento infantil, algumas crianças gravaram vídeos, nós pedimos, a nossa missionária pediu para que elas fizessem, e uma criança recitou o Salmo 23. Gente, ontem a Edneia estava falando que ela lembra de salmos que ela decorou na infância, mas não lembra de textos que ela tentou decorar depois, na juventude e agora na fase adulta. Isso é uma verdade. É o tempo mais que oportuno para que nossos filhos conheçam a Bíblia, é decorar capítulos inteiros, nesse período dos 6 até os 10 anos de idade. É o período em que a memória está em expansão e é o período em que a gente mais grava as coisas que a gente aprende. Leve seu filho a ler, a memorizar as escrituras. Memorize com eles. Você vai ver que talvez você vai esquecer, mas ele não, ela não. E leia também bons livros evangélicos que auxiliam na interpretação das escrituras. Nós temos que reconhecer que nós lemos muita coisa ruim. Atrás de mim você vê aí minha biblioteca. Atrás de mim só tem um pouco menos da metade dela. Aqui à minha frente, atrás da câmera, tem mais um tantão de livros. Aqui tem livros muito bons, tem livros até ruins que eu tenho que ter, porque eu tenho que refutá-los de alguma forma. Mas, se você olhar aqui, nem todos esses livros eu li inteiro. Mas tem alguns que eu li inteiro. Eu tenho um livro aqui, Entre os Gigantes de Deus, que eu comprei e demorei 7 anos para ler.
Fiquei deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Quando eu li, eu fiquei tão arrependido porque o livro era muito bom. Leia bons livros. Hoje em dia o acesso é tão fácil. Aproveite as recomendações que nós fazemos na igreja. Nós não vamos recomendar livros que não sejam sérios para os irmãos. Vamos terminar essa aula. Para os irmãos da classe Fundamentos da Fé, leiam os capítulos 14 a 16 do Evangelho de João. E separe nesses 2 capítulos do Evangelho todas as referências em que Jesus fala da obediência aos mandamentos de Deus, a Bíblia, e a sua relação da sua comunhão pessoal com Deus. E quando a gente tiver aula presencial, com todo mundo junto, vamos tirar algumas conclusões disso. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo na presença do Senhor. Deus lhes dê paz. Amém.